No Jornal Banqueta de hoje, você confere uma entrevista com o psicólogo e psicopedagogo Adir Martinuso para falar sobre um mal que atinge a muitos brasileiros, o estresse. E você vai ver também. A Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima elege nova diretoria. Correria do dia a dia afeta a qualidade de vida das pessoas e reflete nos relacionamentos. E ainda, Vila perde em casa para Caldense. Veja agora no Jornal Banqueta. A Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima elegeu no dia 30 de março sua nova diretoria. Conversamos com o presidente eleito, Danúbio de Souza Machado, para saber quais são os projetos da nova gestão. Com 12 anos de existência, a Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima realiza um papel social na cidade. Bom, a Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima ela foi criada em 2004 com a intenção realmente de correr atrás de benefícios, né? A instituição era uma instituição nova naquela época, foi a primeira guarda municipal de Minas Gerais a ser montada, então ela foi criada com o intuito de correr atrás realmente de benefícios e melhorar a qualidade de serviço dos guardas municipais. Hoje, a associação ela tem um lado mais voltado para o social, onde ela tenta trabalhar questões voltadas para o lazer, né, para o entretenimento de todos os agentes da Guarda Municipal associados. É a primeira vez que Danúbio assume a presidência da associação, cargo que para ele representa um grande desafio e também a possibilidade de trazer melhorias. Hoje nós temos lá um projeto de jiu-jitsu que é dado pelo professor Alisson, que é guarda civil municipal. Temos a academia que ela ainda é só para os guardas municipais, mas a gente pretende abrir um espaço, né, dentro dessa nova administração para que as pessoas da comunidade possam usar a academia também. E vamos estar lançando novos projetos aí para sempre fazer parceria com a comunidade, tentando trabalhar também a questão dos jovens, dos adolescentes, né, que estão vindo aí. Então, o nosso trabalho ele vai ser voltado sempre para o guarda municipal, lógico, né, e também uma parceria que tem que ser efetiva com a comunidade. Agora, a curto prazo, a gente está tomando posse do novo espaço que foi cedido para a gente, como eu disse anteriormente, que é ali na Alvorada. Era um antigo espaço circo. Então, nesse espaço, nós vamos ter lá um campo de areia de futebol, que a gente já vai mudar para lá com esse campo funcionando. Vamos estar abrindo a academia, né, como eu te disse, o projeto de jiu-jitsu vai continuar. E, além disso, a gente pretende fazer um trabalho para o pessoal da terceira idade, um trabalho aeróbico. Vamos estar tentando fazer aulas de zumba, já estamos procurando um professor para estar ministrando essas aulas de zumba. Vamos ter lá um telecentro, que vai ser um espaço de informática, onde nós vamos estar cedendo aulas de informática para as crianças mesmo, para os adolescentes. Esse espaço também vai poder ser um espaço de consulta para a comunidade ali. Às vezes a pessoa não tem internet em casa, não tem um computador, então ela vai poder usar aquilo ali como uma biblioteca virtual para fazer trabalhos escolares, ou às vezes uma pesquisa de algum documento que ela queira fazer. Então, todos esses projetos iniciais, a gente acredita que vamos conseguir fazer já nesse primeiro semestre, né? E para um segundo semestre, ou às vezes para os outros anos, nesse mesmo espaço nós temos lá uma quadra que precisa ser reformada. Então, assim que a gente conseguir reformar essa quadra, nós vamos ter mais um espaço de lazer. E pretendemos também, no futuro, né, ter uma piscina lá para poder fazer como se fosse um clube da associação. E também vai ser cedido esse espaço para a comunidade em horários, né, pré-remarcados, ou horários remarcados, que foi uma das condições que foi nos dadas para que a gente pudesse assumir o espaço. Então, o espaço público ele vai ser usado para a associação, para o associado e também para a comunidade. Outras informações sobre a Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima pelo telefone 3541-2318. Para encontrá-los pelo Facebook, é só procurar por Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima ou pelo e-mail agmnovalima@yahoo.com.br. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, a presidente Dilma Rousseff empossou o novo ministro da Educação,
o professor de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro. Segundo a presidente, o arroxo fiscal em pauta para ser votado no Congresso Nacional não afetará programas essenciais e estruturais do Ministério, como, por exemplo, o FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Durante a cerimônia de posse, a presidente deu boas-vindas ao ministro e afirmou que acredita que não faltará a ele a dedicação necessária diante dos enormes desafios que terá pela frente. A presidente também citou os royalties do pré-sal como garantia para assegurar recursos para a educação. A terça e a quarta-feira em Nova Lima deverá ficar com o sol entre nuvens, temperatura máxima em torno de 28 graus. Não há previsão de chuvas. Para os próximos dias, a tendência de tempo parcialmente nublado. Falando agora de futebol, o fim de semana não foi bom para o Leão do Bonfim no Campeonato Mineiro. Ontem, o Vila perdeu para a Caldense. O placar foi de 1-0. Confira os destaques do jogo. O Leão do Bonfim jogava apenas para cumprir tabela, já que não tinha mais chances de se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro. Já a Caldense buscava a vitória para ficar em primeiro lugar de classificação na competição. O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo, pelo atacante Cristiano da Caldense. O Vila se despede do Campeonato Mineiro na sexta colocação, com 13 pontos, o que garante a vaga do time de Nova Lima para a disputa do Campeonato Brasileiro na quarta divisão. Após o jogo, com 25 pontos, a Caldense garantiu o primeiro lugar da fase de classificação e se prepara para encarar a Tombense nas semifinais do Mineiro. O outro confronto dessa fase, será entre o Cruzeiro, segundo colocado com 24 pontos, e o Atlético, terceiro colocado com 23 pontos. As partidas das semifinais acontecem no próximo domingo. A seguir, o estresse provocado pela correria do dia a dia afeta a vida de milhares de brasileiros. Os detalhes desse assunto você confere no próximo bloco, na entrevista com o psicólogo e psicopedagogo Adir Martinoso. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Continuamente mais moderno, responsabilidades do dia a dia levam à sensação de estresse e nova-limenses listam as inúmeras tarefas que fazem o tempo parecer cada vez mais curto. A saúde física está
intimamente ligada ao emocional das pessoas, um componente da vida que nos dias de hoje tem sido bastante afetado. Pressão no trabalho, responsabilidade com a família, o exercício de múltiplas funções podem levar uma pessoa ao estresse. Viemos às ruas para saber como o Nova Limense tem lidado com os desafios da modernidade. Parece que o dia hoje ele é mais... parecendo que o tempo está passando mais rápido. Eu levanto mexendo com uma coisa e outra, cuidando dos afazeres da casa. Está cada vez mais corrido, a gente tem que estudar, a gente tem horário triplo. Não dá tempo de fazer quase nada. Eu programo fazer alguma coisa e às vezes não dá tempo de fazer tudo que eu programei no dia. Não sei se é por causa das exigências do dia a dia no trabalho, ou na escola, ou até mesmo... dos afazeres de casa, né, com família. O corpo da gente cansa, a gente fica realmente cansado. Chega no final de semana, a gente não quer saber de fazer nada, deitar e dormir, assistir um filme. Não tem o que fazer, porque é muita correria. As pessoas têm menos tempo para se visitar, para tomar um cafezinho junto, para tomar um lanche junto, para se encontrar. A gente liga a televisão, só notícia ruim que parece. Chega de noite, às vezes, eu até perco sono, para falar a verdade. Às vezes eu nem durmo. Porque a adrenalina é muita, né? O tempo todo você fica só na correria mesmo. A lista de situações do dia a dia que podem levar uma pessoa ao estresse é longa. E os entrevistados não economizaram tinta para escrever sobre as situações corriqueiras, mas que têm um potencial desgastante para a vida em sociedade. O que a gente vai tentar fazer agora é oferecer dicas que ajudem a amenizar os transtornos. Deu para perceber que a insatisfação em relação à enxurrada de atividades propostas para a maioria das pessoas é grande. Quem vai esclarecer meios de amenizar o estresse causado por toda essa agitação é o psicólogo e psicopedagogo Adir Martinuzzo. Tudo bem? Olá. Tudo prazer bem, te Letícia. receber aqui. Olá. Pois é, antigamente, Adir, quando se falava que uma pessoa estava com estresse, sofrendo com estresse, tratando, havia até uma brincadeira, é porque a pessoa não trabalha, né, é rica, né? Não se tinha como doença o estresse. Explica pra gente, o estresse é uma doença ou faz parte mesmo da vida do ser humano? Ok. Vamos explicar, a palavrinha, vamos entender um pouco melhor a palavra estresse. A estresse vem do inglês, correto? Que quer dizer força e pressão, ok? Então, o que acontece que leva uma pessoa a estar nessa situação de estresse? O estresse, nada mais nada menos, é o quê? É uma forma do organismo, correto? Nos colocar numa situação de tensão e força, correto? Onde o cérebro, né, dá um sinal para o coração, para aumentar o batimento cardíaco, onde te coloca num momento de uma situação de tensão e pressão. Pressão diante de quê? De um desencadeante, de uma situação nova, correto? De algo novo, com o qual você tem que estar numa situação onde você tem que lutar ou você tem que fugir, correto? Então o estresse é uma situação que ocorre a qualquer um. Por exemplo, um cantor que vai fazer um show, por exemplo, geralmente ele tem um frio na barriga, isso é um estresse. Esse é um estresse, esse estresse diante de uma situação nova. Por mais que ele repita aquele tipo de comportamento, ele é diferente ao longo do tempo, correto? E o que é que faz com que esse comportamento, essa situação com a qual nos organismos nos coloca, não é isso? Diante de uma situação nova, né, com a qual coloca o nosso corpo no nível de tensão, onde surgem sintomas como agitação, desorganização, ansiedade, correto? É quando a pessoa está exposta a esse tipo de situação a todo momento. A todo momento a pessoa tem que se adaptar, tem que se reorganizar, correto? Onde, inclusive, passou na reportagem, né, um rapaz, um senhor, ele fala que o dia a dia hoje está muito exigente, realmente, está nos colocando novas exigências a todo momento, novos desafios a todo momento. Então, esses desafios desenvolvem, né, façam que o nosso organismo, de certa forma, crie um mecanismo para que a gente lide com isso. E lidar com essa questão tem a ver com o quê? Com o novo. Tem que enfrentar, tem que lutar ou tem que fugir. Isso desencadeia alguns sintomas que está associado com a tensão, né, como eu disse, não é isso? Agitação, correto? Essa pressão. Mas essa pressão, ela pode chegar a um nível de desencadear doenças
mesmo problemas cardíacos, ou até doenças emocionais, transtornos emocionais? Sim. Quando ocorre, como eu disse, quando ocorre uma continuidade, quando a pessoa passa por esses momentos, pode dizer, momentos estressantes, correto? Com muita frequência, certo? Há um gasto, há uma exigência de energia por parte do organismo muito grande. Tá? Então, essa exigência, né, do organismo relacionada a essa energia, correto? Coloca a pessoa em momentos, né, de muita pressão, de muita exigência, de muita tensão. E caso a pessoa não tenha os recursos apropriados, correto? Ou até mesmo uma predisposição para desenvolver determinadas patologias, tende, né, a desencadear nesses momentos. Tá? E tem o estresse pós-traumático também. Sim, existe o estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático é uma situação onde a pessoa está exposta a um trauma, né, um acontecimento onde, de certa forma, desencadeou várias emoções naquele momento ali, com o qual a pessoa não teve recursos no momento para lidar. Por exemplo, um assalto, correto? Um acidente de carro, uma morte, por exemplo. Tá? Não significa que toda morte, todo acidente de carro vai gerar um estresse pós-traumático. Isso vai depender dos recursos com qual a pessoa tem, da predisposição com qual a pessoa tem para lidar com essa, né, com essa situação. Tá ok? Então, vai depender de pessoa para pessoa. Agora, como você viu na reportagem, eu pedi para as pessoas fazerem uma lista, pontuar para a gente aquilo que lhe causa estresse durante o dia a dia. E uma coisa assim que foi foi repetitivo: trânsito, falta de educação no trânsito, mau humor das pessoas, o desrespeito das pessoas umas com as outras, a falta de relacionamento entre as pessoas. Como que a gente pode lidar? Porque não adianta, não dá para fugir do trânsito, você tem que se locomover. Como que eu, por exemplo, como ser humano, posso lidar com essa situação que me causa estresse? O que eu tenho que fazer para não deixar me afetar tanto? Sim. Antes de mais nada, né, é uma situação que vai depender de pessoa para pessoa. Tá? Acho que não existe uma receita de bolo para essa questão, correto? Sim. Mas essa questão da falta de educação que está associada com a irritabilidade, ou com a questão até mesmo cultural às vezes, correto? Mas alguns sintomas, né, que são desenvolvidos através do estresse têm a ver com ansiedade, angústia, irritabilidade, a raiva, a tensão, a tristeza, correto? Ele tende, tá, a externalizar nesses momentos onde a pessoa está vivenciando esse estresse, está vivenciando esse momento angustiante, esse momento com o qual está causando uma determinada frustração, correto? Então, alguns desses comportamentos, né, de determinadas pessoas, ela tende a sobressair dependendo da predisposição da pessoa, correto? Se a pessoa, né, já tem uma predisposição na rotina dela, é uma pessoa violenta, é uma pessoa, né, que aprendeu ou, de certa forma, tem poucos recursos para lidar com determinada frustração e utiliza de violência, ela tende, nesses momentos, a utilizar esses recursos que ela sabe, correto? Então, o que acontece? Faz necessário, nesses momentos, a pessoa fazer uma autoanálise, uma reflexão, correto? Para ver até que ponto esse tipo de comportamento está prejudicando o dia a dia dela. Será que essa forma dela resolver, essa forma dela atuar nesse meio diante dessa situação estressante, está ajudando ou piorando ainda mais o contexto? Correto? Agora, uma situação assim, que eu pessoalmente fiquei assustada é com como que o que acontece na vida social também afeta as pessoas individualmente. Na ficha, várias pessoas escreveram sobre, por exemplo, o que causa estresse a elas, a corrupção, salário baixo, os materiais, os recursos, né, caros, os preços mais altos. E aí, como lidar com algo que aparentemente está tão fora do nosso controle? Sim. Pode dizer que um dos encadeantes, né, muito fortes do estresse é a frustração, né? Quando se trata de corrupção, quando se trata de baixo salário, essas questões sociais, tem a ver com o quê? Com frustração, né? Porque existem expectativas, né? Quando você idealiza uma determinada política, idealiza um determinado salário, é que, de certa forma, você imagina que algo possa acontecer próximo daquilo com o qual você, né,
próximo das suas expectativas. E quando não ocorre isso, né, você tende a ter essas frustrações, essa sensação de injustiça, esse sentimento de raiva, correto? Essa revolta, tá? E o que fazer? O primeiro sentimento que às vezes nos bate nesse momento é que é a impotência, né? E situações que desencadeiam o estresse, eles te colocam numa situação, ou você luta ou você foge, tá? Então você faz necessário nesses momentos, né, com o qual você está vivenciando esse estresse, fazer algo para quê? Para aliviar. Por exemplo? Antes de mais nada, né, fazer essa reflexão em cima desse comportamento, né, com o qual você está utilizando para lidar com o estresse. Até não que é ponto fugir isso tá do te magoando? país. Não, fugir do país não sei, aí depende. Depende. Vai da escolha, né? Depende da pessoa, tá? Mas faz necessário a pessoa fazer essa reflexão para que ela perceba, né, o quanto isso está te prejudicando, tá? Tem, né, situações com qual realmente determinada situação está comprometendo tanto o bem-estar da pessoa que faz necessário ela procurar um médico, ela procurar um psicoterapeuta, ela procurar um acompanhamento, às vezes, psiquiátrico associado à psicoterapia, né, acompanhar terapias de relaxamento. E quando? Quando esses sintomas são preocupantes? Quando que a pessoa deve falar assim, nossa, eu preciso procurar? O que ela sente para levá-la ao médico? Bom, a partir do momento que a pessoa começa a perceber que determinados comportamentos, né, tá lhe trazendo um mal-estar, onde esteja influenciando, né, na sua vida social relacionada ao trabalho, relacionada à sua família, relacionado ao seu namoro, relacionado a seus amigos, onde toda essa rede, por parte dessa rede, começa a ficar comprometida em função dessa dificuldade de você estar lidando com essa questão estressante, correto? Aí faz a necessidade de você estar procurando recursos, correto? Onde você possa ser orientado, né? Onde você possa ser trabalhado, onde você possa ter condições de você organizar, se reorganizar. Porque o estresse causa essa desorganização. Tá? E sair da situação de pressão, por exemplo, quando você tem uma família complicada ou um trabalho que está te levando à exaustão, o que fazer? A questão não é nem sair da pressão, é que a pressão, né, a todo momento, correto, ela existe no nosso dia a dia, correto? A todo momento a gente está vivendo uma pressão, não tem como fugir disso, correto? A questão é como lidar com essa pressão. O que fazer com essa pressão, correto? Por exemplo, eu vi na entrevista que as pessoas estão sem tempo, né? Tem tempo para tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para se investir cada vez mais, às vezes, na carreira, mas às vezes falta o tempo para investir nela mesma. Acho que a proposta que eu coloco, né, geralmente para meus pacientes, inclusive, acho que o mesmo investimento com o qual você desenvolve, correto, para conseguir, para almejar uma carreira profissional mais satisfatória, né, para ter um reconhecimento maior na empresa, esse mesmo investimento, com essa mesma energia com a qual você gasta, tem que ser gasto para você também. Uhum. Tá? Às vezes as pessoas, né, imaginam que esse tipo de investimento pessoal não faz necessário gasto de energia. Faz, é necessário. Não tem como, né, você investir em si mesmo sem gastar uma energia, sem investir. Isso, a organização, ela é primordial para essas questões. Porque tempo existe, mas cabe você se organizar e criar essas prioridades. Agora, quando a patologia chega a um ponto assim de atrapalhar mesmo a vida da pessoa, qual a sua opinião sobre as medicações existentes para tratar os problemas decorrentes do estresse? E sem medicação, quais são as alternativas? Esporte, danças, focar em coisas que lhe tragam prazer. Faz um paralelo para a gente. Essas questões das medicações, né, do medicamento, aí teria um profissional específico nessa área para estar direcionando, né, a questão do medicamento. Mas como profissional da área social e clínica, correto, eu oriento as pessoas, né, caso elas tenham dificuldade de recorrer a esse recurso próprio, buscar uma ajuda. Seja uma ajuda psicoterápica, certo? Uma psicoterapia, correto? Ou, às vezes, uma psicoterapia, ou ir em direção a algo com o qual ela goste, ela que se sinta bem, que tenha a ver com bem-estar. Às vezes, nesse processo de correria no dia a dia, de exigência com o qual a gente vive no dia a dia, tem algumas questões com o qual nos davam prazer, com o qual a gente se sentia bem, a gente acaba deixando de lado. E repensar essas questões. Talvez aquilo não dá mais tanta satisfação, mas ressignifica isso. Cria outras possibilidades, procure outras possibilidades,
com o qual você possa lidar melhor com o seu dia a dia. Porque os estresses, ele vai existir, ele não vai deixar de existir na nossa vida. A questão é a quantidade de recursos com o qual você possa criar, para a partir daí você saber utilizá-los dentro desse contexto, que o estresse existe e faz parte do nosso meio. O segredo é não perder a esperança e buscar melhorar jamais, sempre. Jamais. A esperança é o medicamento, posso dizer assim. Muito obrigada pela entrevista. Você tem um site que pode deixar com as pessoas de casa? Tem um e-mail, caso o pessoal tenha alguma dúvida, queira esclarecer um pouco mais, ou tenha algumas perguntas com qual eu posso ajudar, tá? É o amartinuz@gmail.com. Obrigada. Okay? Obrigado a você. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. E lembrando, amanhã não haverá exibição do Jornal Banqueta devido à transmissão ao vivo da sessão plenária da Câmara Municipal a partir das 6 horas da tarde. Na quarta-feira, você acompanha a edição do Jornal Banqueta no horário habitual, a partir das 7h30 da noite, com a apresentação de Júlia Leal. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara da semana passada e logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Sylvester Stallone, Fuga para a Vitória. Obrigada pela companhia.